Começando agora o segundo bimestre, né? E a gente vai ter várias atividades para ser feita, né? E vocês têm que tomar cuidado com data de entrega, horário, né? Porque isso vai entrar na avaliação também, tá legal? Então, hoje, eu tirei o dia de hoje, já de manhã eu fiz isso, né? Todas as atividades que a gente fez, corrigir. Eu já passei, não sei se vocês viram, mas já passei a nota. E eu não quero que ninguém fique com dúvida a respeito de nota, né? Então, se tiver dúvida, agora é hora de falar, agora é hora de tirar dúvida, tá legal? Então, eu estou com as notas aqui, vocês já devem ter visto a nota lá no portal, né? Só que assim, né? Você precisa tomar cuidado agora no segundo bimestre, né? Porque perder o P1, por exemplo, vai fazer a sub, né? Uma prova valendo de 0 a 10, com a matéria do bimestre todo, do semestre todo, né? Se você não conseguir média, você vai para exame, e aí é prova, né? Então, enquanto a gente tem atividade, é sempre um pouco mais tranquilo, né? Até porque nas atividades eu sempre dei prazo para vocês tirarem dúvida. A gente não vai resolver a atividade para vocês, mas a gente vai tirar. Então, eu acho que tem que se organizar para aproveitar isso, tirar todas as dúvidas para não colocar dificuldade onde não precisa. Eu vou dividir a tela, né? E vou pegar... Deixa eu só pegar aqui um minutinho. Só um minuto aqui que eu vou precisar aqui. Eu vou parar de gravar, porque senão não consigo diminuir a tela, e eu preciso diminuir a tela para poder pegar o... Só um minuto aqui que eu vou entrar aqui para pegar as atividades para a gente poder corrigir. Eu esqueci de separar isso aqui. Só um minutinho, pessoal. Bom, é isso. Alguém tem alguma pergunta antes da gente começar? Pode perguntar no microfone ou pode perguntar no chat. Alguém quer perguntar alguma coisa? A respeito daquele prazo... Oi? Alô, Ira. Oi? Oi? Alguma pergunta? Não. Então, a respeito daquele prazo, teve não lembro quem foi, mas teve uma aluna que me pediu para prorrogar o prazo, né? E a gente combinou que estaria certo, que a gente ia prorrogar. Só que depois eu não escrevi isso comigo, e aí eu esqueci. E aí quando eu passei, por isso que quando eu devolvi para vocês falando, entregue com atraso. Então, assim, qual foi o desconto que eu dei? Eu não sei se nesse segundo bimestre vai ser assim, talvez o desconto seja maior. Mas qual foi o desconto? Um dia de atraso descontava 0,2, 2 dias, 3,
Passou de 4 dias, aí já aumentava um pouco mais. Passou de uma semana, já aumentava um pouco mais. E assim ia, né? E aí, quando o primeiro aluno falou para mim que a gente tinha combinado, eu lembrei e falei, putz, verdade, a gente combinou isso, eu não lembrei. Daí eu peguei todas as atividades que estavam fora de prazo e recorrigi todas, tá? Então, isso já foi resolvido. Então, essa nota que está aqui já é a nota real. Então, eu tenho a nota, que é cada atividade dessa, eram 5, cada atividade dessa valia 2. E eu tenho a nota de atividade por atividade, e vocês também receberam a nota atividade por atividade, né? Só que algumas foram modificadas porque eu recorrigi por causa do atraso, tá? Então, se você tiver dúvida quanto à nota, uma das maneiras de resolver isso é você ver como é que foi corrigido, e aí você vê se você consegue achar o teu erro. E aí, se você não conseguir, aí você me fala e a gente vê como é que a gente resolve. Tá legal? Professor, qual foram os trabalhos valiam quantos pontos? 2 pontos cada um. Cada um? Eram 5. 5 atividades, cada uma valia 2. 2 eram em grupo, eram relatórios. O senhor pode falar a nota dos trabalhos em grupo? Posso falar a nota que você quiser. Ricardo tá o meu nome. Ricardo, parece... Pode ter que falar o nome de todos? Então, acho que Ricardo só tem um, peraí. Então, Ricardo, atividade 2... Foram só os trabalhos só, professor, sem ser os exercícios individuais, os trabalhos em grupo, que eu queria saber. Então, deixa eu só ver quais eram as atividades, porque senão eu me perco, peraí. Então, esse do cloretos com soro fisiológico, que era o trabalho em grupo, tu está sem nota. Professor, mas como assim? Tu está sem nota, então tu tem que me dizer quem é do teu grupo. Valéria, Walter... Não, Walter não, professor, perdão, Valéria, Vanessa, Lidiane... Peraí, Valéria, você... Vanessa, Lidiane... Peraí. Vanessa... Então, está todo mundo sem nota nesse trabalho. Poxa, mas por que, professor? Muito provável das duas, uma. Ou vocês não me mandaram, ou eu pisei na bola. Simples assim. Esse senhor está falando é o último trabalho, é isso? Não, esse daqui. Eu vou dividir a tela, vamos fazer o seguinte, eu vou dividir a tela e vou te falar, olha, é esse aqui. Se você mandou, você faz assim, pega a data, me manda, pode ser pelo WhatsApp mesmo, me manda a data que você mandou, eu pego a data que está lá, corrijo o relatório e mudo a tua nota. Porque assim, professor, eu enviei o último trabalho, foi alguma das meninas que enviou esse primeiro trabalho, que foi o primeiro que o senhor... Tem que ver quem enviou, porque às vezes pode ser que a pessoa tenha tentado enviar e não tenha enviado, porque o grupo todo que você falou está sem nota justamente nesse trabalho. Tá, vou conversar com eles, tá bom? Não é 0, é sem nota, ou seja, o trabalho não chegou. Ou chegou e eu pisei na bola e não percebi. Vou perguntar para quem enviou. Vê quem mandou, e aí quem mandou, tira uma foto da data que mandou. Tá? E manda para o senhor pelo WhatsApp. Isso. Porque aí eu vou pegar na data que eu não joguei nada fora, está tudo arquivado. O que às vezes acontece é a pessoa, por exemplo, por engano, manda por e-mail errado, e aí não chega em mim. Sim, pode ser, professor. Entendeu? E aí você está crente que o trabalho foi entregue e não foi. Professor, o primeiro trabalho foi entregue. Aconteceu alguma coisa, eu vou falar com o pessoal do grupo. É por isso que eu deixei essa data para isso, que aí quando a gente deixa uma data para isso, o aluno tem a oportunidade de reclamar e eu tenho a minha oportunidade de resolver o problema caso exista, entendeu? Tá certo, professor. Então, porque nota é coisa séria, né? Nota não pode ter dúvida, né? Então, se tiver dúvida, fala que a gente resolve, tá? Tá certo, professor. Obrigado.
Eu que agradeço. Mais alguma pergunta? Professor, é a Leandra. Fala, Leandra. Eu mandei uma mensagem para o senhor, porque a minha nota, o senhor lançou no sistema, no portal, ainda contando como atraso. Qual é a nota que você acha que está como atraso? Porque assim, o senhor foi mandando um e-mail falando a nota de cada atividade. Então, Qual foi a atividade que estava considerando atraso? As 3 últimas. As 3. Isso, tá. Que eu mandei E tu lembra qual foi a data que tu mandou? Está no teu nome? Está no meu nome. Eu que mandei o e-mail para o senhor. Eu mandei para o grupo, eu mandei pelo grupo, a atividade em grupo, e mandei as minhas atividades. Aqui está marcado aqui, a nota 1,5, nas 3. Então, isso daqui depois eu vou olhar. Eu vou olhar depois com calma e depois eu te dou o retorno. Tá bom. Tá? Então, assim, se eu não te der o retorno, tu me cobra semana que vem. Porque isso aqui dá para a gente, se tiver errado, a gente pode corrigir a qualquer momento, entendeu? Entendi. Que essa nota, professor, o senhor ainda tinha considerado no e-mail como atraso. Aí ia ficar 8,5. Eu preciso confirmar. Pode ser que tenha alguma coisa que esteja errada, ou pode ser que eu tenha me enganado mesmo, pode ser que eu tenha errado. Então, eu preciso de um prazo para isso, tá? Então, tu me cobra semana que vem, tá? Eu já deixei marcado aqui, então isso eu vou dar uma checada. Então, tu me cobra semana que vem. O senhor vai ver a mensagem minha, professor, porque antes da aula eu já tinha mandado mensagem, tá? Pelo WhatsApp, porque eu ainda não tinha conversado com o senhor em aula, então eu já tinha mandado Tá, tudo bem, mas tu mandou por e-mail? Oi? A mensagem tu mandou no e-mail ou no WhatsApp? No WhatsApp, professor. No WhatsApp, tá legal. Eu dou uma olhada e depois que eu confirmar essa informação, eu te dou o retorno. Tá, tá bom, professor. Obrigada. Tá legal? Tá legal. É isso, gente. Algum questionamento? Então, Ricardo, de ti, eu não tenho por enquanto. Por enquanto é você que tem que olhar e me dar o retorno. Só o trabalho, foi o primeiro trabalho, né, professor, que está faltando, é isso, né? Eu vou te falar qual foi. Quando a gente estiver corrigindo aqui, eu vou te falar qual foi. Tá? Ok. Então, esse tu que está me devendo. O da Leandra, eu estou devendo. Combinado? Pode ser, gente, que a hora que começa a corrigir, pinte outras dúvidas. É só falar, tá? A gente vai conferir e eu dou o retorno. Ou que você tem razão, ou que você não tem razão, não importa. O retorno vai ser dado. Tá legal? Vamos mandar bala agora? Então, eu vou dividir a tela. E eu vou entrar aqui na atividade 1. Vocês estão vendo aqui, atividade 1? Produto de solubilidade? Sim, professor. Tá. Então, essa atividade, eu já vou aproveitar, assim, para falar para vocês os principais erros que a gente teve, porque aí você pode se localizar. E a gente tem, nesse bimestre, eu já tenho 3 aulas de laboratório gravadas. Então, a gente já vai ter bastante informação para trabalhar, né? E aí, relatórios para fazer, tá legal? E nos relatórios, os cálculos são sempre muito semelhantes, né? Então, se você entender agora, fica mais fácil de entender depois. Então, é muito importante, eu sempre considero essa aula, que a gente faz a correção de atividades, quando é prova, eu faço correção da prova, eu sempre considero essa aula a aula mais importante do bimestre, né? Que é a aula quando você tem a chance de ver o que você errou e por quê, tá? Então, aqui, ó, era para fazer a 6A, 7B, 7C e 7E, então 6A.
No processo farmacêutico, uma solução aquosa apresentou contaminação de bário 2+. Sabendo que o KS do sulfato de bário é 1 vezes 10 molar quadrado, se o precipitado formado, na verdade não deveria ser formado, foi eliminado por filtração, qual é a concentração de bário nessa solução após o tratamento? Quer dizer, você tinha uma solução que tinha bário, colocou lá uma massa de sulfato de bário, de sulfato de sódio, que é para jogar sulfato lá dentro, precipitou sulfato de bário, filtrou e sobrou bário no limite máximo. E esse limite máximo é 1 vezes 10 molar ao quadrado KS. Ele quer saber qual é a concentração de bário ali dentro. Ó, o Ricardo perguntou quanto é que valia cada questão. Então, como eu falei para vocês, cada questão vale 2. Aqui, ó, 6A, 7B, 7C, 7D, 7E, são 5. 5 letras, 5 alternativas, tá? Então, cada uma delas vale 0,4, tá? Então, na 6A, ele pedia qual é a concentração. Repara que eu dei aqui a massa molar dos caras. Por quê? Porque na minha ideia, eu queria pedir a concentração em gramas por litro. Só que eu não falei aqui que eu queria em gramas por litro. Então, não posso cobrar isso de vocês. Então, quem respondeu só em molaridade, para mim estava certo, porque eu não cobrei, eu não falei que eu queria em gramas por litro. Então, azar meu, tá? Eu não fui claro. Tá. Qual é a concentração de bário? Não sei, então eu chamo de X. Se o sulfato de bário é X, como a proporção é 1:1, é X aqui, X aqui, X aqui. Ou seja, o KS é a concentração do bário, a concentração do sulfato, vezes a concentração do sulfato, que está aqui, né? Então, o KS é a concentração do bário, vezes a concentração do sulfato. Tá, eu vou até fazer assim, ó. Colocar isso aqui, que eu acho que fica mais claro. Tá. O KS é a concentração molar de bário, vezes a concentração molar de sulfato. O KS é 1 vezes 10 a menos 10. A concentração de bário, eu não sei, é X, mas eu sei que sulfato é igual ao bário, então é X para os dois, ou seja, X vezes X, X quadrado. Extrai a raiz disso aqui, vai dar 1 vezes 10 a menos 5 molar. Isso aqui valia 0,4. O erro mais comum foi o seguinte, as pessoas, repara que ele está querendo saber a solubilidade, né, do bário 2+, aqui a concentração do bário 2+. O que aconteceu é que eu não pedi para fazer a concentração em gramas por litro, mas teve gente que fez, só que em vez de usar a massa molar do bário, usou a massa molar do sulfato de bário, que era 333. E aí, com isso, você tinha a concentração em gramas por litro de sulfato de bário, que não foi o que eu pedi. O que eu pedi foi só bário. Então, você tinha um erro em cima de alguma coisa que eu não pedi. Então, valia 0,4, para esse tipo de erro eu descontei 0,1. E aí, nessa questão, o cara ficou com 0,3. Alguém tem alguma pergunta aqui nessa? Então, aqui eu tinha o KS e queria concentração. Na questão 7, é o contrário. Eu tenho a concentração e quero o KS. Tá? Então, aqui a letra A eu não pedi, né? Eu pedi o 7B. Então, na letra B, era esse cara aqui, ó, BaCO3. 8,9 vezes 10 a menos 5 mols por litro. Ou seja, eu já estou com a concentração molar, já estou com a concentração em mols por litro. Então, eu posso trabalhar direto com essa concentração. Então, a concentração, a solubilidade máxima dele é 8,9 vezes 10 a menos 5. Quer dizer, ele consegue dissolver isso no máximo.
Só que um de carbonato de bário forma um de bário e um de carbonato. Então, se a proporção é 1 para 1, aqui também é 8,9 vezes 10 a menos 5, e aqui também. Então, a concentração molar de bário, né? Aliás, aqui não é concentração molar, né? É o KS, né? A concentração molar do bário era ele sozinho, né? Então, o KS vai ser igual a 8,9 vezes 10 a menos 5 vezes 8,9 vezes 10 a menos 5. Ou seja, esse KS vai ser igual a 7,91 vezes 10 a menos 9. Aqui, o erro mais comum foram dois erros bastante comuns que apareceu muitas vezes. Um, da pessoa pegar essa multiplicação aqui e fazer essa multiplicação errado. Então, dá um número completamente diferente, 1, não sei quanto, eu nem lembro qual era o número que a maioria que errou deu. E é interessante que um monte de gente teve exatamente o mesmo erro, ou seja, errou em conta. Quer dizer, alguém fez, alguém copiou e nem se preocupou em corrigir a conta. Quer dizer, foi direto com a conta errada. E nisso daqui, como tinha uma linha de raciocínio, eu, se eu não me engano, deixei metade, 0,2, porque era só um erro de conta. Agora, teve gente que, como aqui é CO3, elevou isso aqui ao cubo. Aí não tem como, aí está totalmente errado. E quem errou nisso, geralmente errou em todos os carbonatos. E aí foi quando a gente teve uma nota baixa nisso aqui. Então, nesse relatório aqui, teve muita gente com 0,6, essa atividade 1, né? 0,6, 0,4, 0,8, entendeu? Porque esse pessoal que teve menos que 1, na turma de vocês na noite até que não teve tanta gente assim, não. Mas esse pessoal que teve menos que 1, normalmente é quem errou nesse tipo de erro. Quer dizer, aquele cara que não consegue enxergar carbonato como uma coisa só. Ele enxerga esse 3 aqui como se fosse 3 desse cara. Não é. Carbonato é CO3. Esse cara é uma coisa só, né? É que nem um princípio ativo que tenha mais que um átomo, né? É ele e acabou, né? Alguma pergunta nesse? Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos, professor. Não, né? Então tá. A letra C. Hidróxido de alumínio, 2,9 vezes 10 a menos 9 mols por litro. Então, de novo, ainda está em mols por litro. Então, aqui, a reação alumínio, 3 de hidroxila. Aqui, teve gente que esqueceu de fazer essa multiplicação, tanto que eu chamei a atenção, né, para que quando acontecesse isso, já calcula e deixa essa multiplicação, 3 vezes 2 vezes 9, porque aqui é 1 para 3. Então, isso aqui é igual a esse, aqui é 3 vezes mais. Então, já deixa isso calculado aqui embaixo, que é para tu não ter dúvida depois, né? Senão isso causa dúvida de verdade, tá? Então, o KS é a concentração molar do alumínio, que é esse cara, e está aqui, vezes a concentração molar da hidroxila, que é esse cara, e está aqui, ó. Só que, como eu tenho 3 de hidroxila, isso tem que estar ao cubo. E realmente está aqui ao cubo. Tá? Então, já faz essa conta elevando isso ao cubo. Porque aí depois, com isso elevado ao cubo, você pode multiplicar por esse e aí você chega no resultado final. Claro que teve gente que deu 1,89, 1,92, isso para mim é a mesma coisa, né? Isso é erro de aproximação, isso não é erro, tá? Agora, o erro comum também é aqui, errar aqui, né? Aí errou aqui, aí não tem jeito, está tudo errado. Perguntas? Professor, essa atividade aqui que o senhor passou para a nota, o senhor não pediu só para fazer a alternativa A? Não, está escrito aqui, a atividade eu copiei e colei aqui, ó. Aqui, ó.
Atividade 1, produto de solubilidade. Resolver os exercícios propostos até o dia 3/9. Lista de solubilidade. Exercício 6A, 7B, 7C e 7A. O que eu copiei foi daqui para baixo. Até aqui já estava. Quem é que está perguntando isso? É o Ricardo. Eu não estou entendendo o porquê da tua pergunta. Porque, assim... Professor, que você colocou, ó, exercício 6. Não, mas assim... Alternativa A, 6A, e depois do 7AB, do 7AC, do exercício 7. Eu entendi que era só para fazer o exercício A, alternativa A. Não, não entendeu isso não, tanto que tu entregou certo. Tá certo, então? Então essa daí valia 2, tu teve 1,6. Eu entendi errado, então, professor. Mas teve alguns erros, mas não foi isso, não. Até tá. Então, eu entendi outra coisa, professor. Não tem problema. Mas é bom falar, porque pode ser que tenha acontecido com alguém. Mas foi bom tu ter falado isso, assim, eu estranhei quando você falou por duas razões, né? Primeiro, porque eu já tinha olhado alguma coisa na tua nota, como você tinha perguntado antes, né? E segundo, eu estranhei porque eu não lembrava de ninguém que tivesse mandado só o 6A, entendeu? Não lembrava de ninguém que tivesse feito isso. Eu achei estranho, mas assim, não foi você, não foi você, não. Tá bom? Ok, professor. Agora aqui, o carbonato de cálcio, tá? Ele estava em gramas por litro. Então, primeiro eu tinha que transformar ele em mols por litro, para depois eu entrar na fórmula do KS. De novo aqui o bar, isso aqui é KS. E aqui também. Então, como é que a gente calcula? Então, a concentração é a molaridade vezes a massa molar. Então, a molaridade é concentração dividido pela massa molar. Essa fórmula eu tinha deixado para vocês, era só olhar. Tá? Então, a molaridade, a massa molar do CaCO3, 40, 12, 16 vezes 3, isso aqui dá 100. Então, a massa molar, a molaridade dá 6,9 vezes 10 a menos 3, dividido por 100. 6,9 vezes 10 a menos 5. Então, aí pegava isso aqui, como a proporção é 1:1, 6,9 vezes 10 a menos 5 nos 3, o KS é a concentração molar desse cara, vezes a concentração molar desse cara, que nesse caso é igual. Então, era só elevar isso ao quadrado, 4,760 vezes 10 a menos 9. Um monte de gente também fez esse cálculo errado, também deu alguma coisa, um absurdo. Tá legal até aí? Perguntas? Agora aqui, teve gente que errou o E. E o E era uma questão que você não podia errar. Né? Por quê? Porque, assim, aqui eu estou falando em carbonato de bário, 1,75 vezes 10 a menos 2 gramas por litro. Quando eu transformo isso em molaridade, 10 minutos, tá? Quando eu transformo isso em molaridade, dá 8,86 vezes 10 a menos 5 mols por litro, aqui é, ou molar, tá? Ou seja, se você comparar isso com o 7B, é o mesmo cara, 8,9 vezes 10 ao menos 5, 8,86. Isso é aproximação, é o mesmo cara. Então, se aqui deu 7,91 vezes 10 a menos 9, aqui tinha que dar muito parecido. Claro que vai dar, aqui eu considerei 8,86, lá 8,9. Então, existe uma diferença por aproximação. Mas o resultado teria que ser igual. E teve gente que aqui deu um resultado e aqui deu outro. Quer dizer, a pessoa ou não se preocupou em perceber isso, ou não botou fé que esses valores eram valores reais. Porque quando eu uso exercício, normalmente eu uso o valor real, entendeu? Então, se aquele valor aparece 2 vezes, ele vai aparecer 2 vezes igual. Dúvidas? Sem dúvida. Ricardo? Segue o barco, professor. Segue o enterro. Como é que é? Segue o enterro, professor. Deixa eu te falar, Ricardo. Esse daqui é o que tu não mandou. Ou pelo menos que não chegou, tá?
que esse daqui era o relatório de verdade, tá? Então, era muito simples. Basicamente, o que teria que fazer? Pegar os valores que a gente viu, né? A gente até colocou, a gente fez isso, né, para vocês fazerem esse relatório, antes de mostrar a experiência no laboratório. Então, eu coloquei valores do ano passado. Então, os valores estavam prontos, que eram esses valores aqui. Era pegar esses valores, substituir na fórmula, fazer a reação de titulação do nitrato de prata com o cloreto de sódio e do nitrato de prata com o cromato de potássio, que é o meu indicador. Então, basicamente, você tinha isso aqui pronto. Só precisava, em cima disso, fazer uma pesquisa bibliográfica. Teve gente que fez... Professor, desculpa interromper. Esse aí que foi até, se não me engano, o senhor passou como um exercício individual, não foi? Parecido com isso? Não. Esse daqui é em grupo, o individual é outro. Digo assim, que é parecido só. Mas eu não me lembro, fizemos sim, professor, fizemos. Algum erro na entrega aí. Então, quando você falou que tinha feito, eu já não tinha dúvida que você tinha feito. A minha preocupação é com a entrega. Porque, alguém deve ter enviado... Ou eu pisei na bola, porque pode acontecer, né? Ou não chegou de verdade. Tá? Não, mas eu vou perguntar para quem enviou, tirar a foto do direitinho. Então, porque assim, se não chegou, tem 3 possibilidades. Uma, a pessoa esqueceu de enviar. Outra, a pessoa enviou e não chegou em mim. Outra, quando chegou em mim, mas eu me enganei e coloquei para outra turma ou descartei o e-mail antes de ver. Uma outra, eu corrigi e esqueci de passar nota. Se eu corrigir e esquecer de passar nota, é a mais fácil, porque eu dei resposta de todos. Então, se a pessoa mandou e recebeu resposta, ele foi corrigido. Entendeu? Aí é só pegar que a gente tem aqui arquivado e ver qual foi a nota, entendeu? Tá bom, professor. Bom, vamos adiante. Então, teria que fazer uma pesquisa bibliográfica, né? Dizer qualquer coisa, né? Mas eu sempre, para a farmácia, sugiro que seja algo relacionado a vocês, à farmácia, né? Então, eu dei como sugestão, por exemplo, a importância da pratismo, ou do nitrato de prata, sei lá, do cloreto de sódio, sei lá, o que você quisesse, né? Desde que estivesse relacionado com a tua área e com a experiência. Teve gente que fez uma pesquisa meia boca, e aí eu, né, pesquisa de um parágrafo de 10, 12 linhas. Isso uma pesquisa é muito pouco, né? Não precisa ser uma coisa de 10 páginas, mas também não precisa nem 7, nem 27, né? O resto era tranquilo, porque eu expliquei isso várias vezes. Quando você tem um procedimento, normalmente você tem uma fórmula pronta, porque quando a gente prepara o procedimento, a gente já deixa a fórmula pronta. E repara que aqui, inclusive, está a unidade. Então, basicamente, é pegar aqui e substituir na fórmula. Então, no relatório, tinha que ter uma capa, teve gente que mandou relatório sem capa, tinha que estar digitado, conta a apresentação, tá? E aí a pesquisa bibliográfica. Na conclusão, basicamente, eram os cálculos. Então, a porcentagem de NaCl, que é aquela fórmula que estava ali em cima, eu copiei e colei para cá. O volume, 16,1, está aqui, ó, tá? A normalidade, 0,1 vezes isso. Então, normalidade 0,1 vezes isso. O equivalente grama está aqui, ó, calculado, 58,443. Então, nem isso você precisava fazer. Vezes 100 dividido por 1.000 pela massa da amostra que estava aqui. Era substituição de fórmula, né? Porque é assim que acontece no laboratório também, né? A concentração 0,944%, tá? E aí, as reações. NaCl com nitrato de prata, precipitado de cloreto de prata manjado, né, precipitado branco, NaNO3 é o que sobra, né? E aqui a G2CrO4, né? E o KNO3 é o que sobrou.
e aí era só colocar bibliografia. Como a gente está numa pandemia, eu nem fiquei muito exigente na bibliografia. Bibliografia eu sempre quero que consulte livro, caramba, né? Mas nessa época de pandemia, eu não vou ficar mandando ninguém para a biblioteca, né? Então, isso eu também levei isso em conta. Então, isso aqui valia 2 pontos, tá legal? Se o cara errasse uma reação dessas, normalmente eu dava 1,6, 1,5. Se o cara errasse as duas, 1,2, tá? Aqui, aí, se o cara errasse aqui, não tinha jeito, metade disso daí ia para a cucuia. Mas foi pouco, né? Pouca gente. Esse foi uma das atividades que a nota foi mais alta. Ou, nessa atividade, geralmente acontecia o seguinte, ou o cara não mandou, ou então o cara que mandou foi bem. Foram poucos os que tiveram nota baixa nessa daí. Alguma pergunta? Essa aqui era em grupo, a atividade 3 também era em grupo, né? Que era esse relatório aqui. Né? Então, de novo, né? Uma capa, apresentação, tal e coisa, uma pesquisa bibliográfica, né? E depois preencher essa tabela. E aqui eu deixei a coisa assim, bem tranquila, né? Porque eu deixei só para você colocar o que você viu. E isso era só pegar a experiência e assistir de novo. Está no YouTube. É só assistir, pô. Assistir e colocar aqui. E aí, escrever depois o que aconteceu. Então, por exemplo, no tubo 1, HCl e NaOH. Gente, falta 1 minuto, tá? Então, daqui a pouco vai cortar e aí depois a gente volta, tá? Então, nada foi percebido porque formou água, né? Água incolor, transparente. Então, e esse daqui eu cheguei a citar, inclusive, né? Então, nada foi percebido, geração de água. Se o cara só colocasse aqui nada foi percebido, eu nem considerei como erro, mas deveria, né? Porque se você, quando coloca nada foi percebido, significa que não teve reação. Teve, foi reação, formação de água, que a água é transparente. O segundo, HClNa2CO3. Então, forma H2CO3, H2CO3 decompõe e forma água e CO2. Essa reação não pode esquecer, vocês da farmácia não podem esquecer. Qualquer carbonato e qualquer bicarbonato reage com ácido e libera CO2. Isso é o que acontece com aqueles comprimidos efervescentes, né? Alka-Seltzer, Sonrisal, né? Geralmente é isso aí, né? CO2. Tá? Então, carbonato, bicarbonato com ácido gera CO2. Então, essa reação
Bom, pessoal, vamos esperar o pessoal entrar. A gente parou na segunda. Estão vendo aqui a atividade? Estão vendo, pessoal? Sim, dá para ver. Olha, aí eu falei, pronto, caí. Então, aqui, ó, precipitado branco de AgCl. Então, esse é bastante manjado, né? É a mesma reação daquela da determinação de cloreto, né? Então, deveria ser bem manjado esse daqui. HCl e CaCl2, os dois são cloretos, tem cloro. Então, dois cloretos não tem como reagir, então nada foi observado. Nada foi observado, já subentende que não teve reação. Alguns grupos fizeram tudo praticamente certo, mas esqueceram de colocar qual era a razão de formação. E aí eu descontei nota. Tá? HCl e nitrato de chumbo. Praticamente todos os sais de chumbo são insolúveis. Tá? Acho que nitrato e acetato, e olhe lá que não é insolúvel. Os outros, praticamente quase todos são insolúveis. Então, quando você coloca com HCl, vai formar cloreto de chumbo, que é um precipitado branco. Então, aqui, formação do precipitado cloreto de chumbo. O 6, HCl com KI, formaria HI, que é ácido ionizado, vai dissolver em água, né? E KCl, que é cloreto de potássio, que também é bastante solúvel. Então, nada foi percebido porque não houve reação. Aí muda para o reagente de referência, agora passa a ser o NaOH, né? Então, NaOH com Na2CO3, os dois têm sódio, íon comum, não tem como reagir, nada foi percebido, ou seja, não houve reação. NaOH-HNO3, formação do precipitado marrom. Aí, aqui é o seguinte, a gente está numa pandemia, então eu entendo que você não tenha como checar com o Vogel. Numa aula normal, eu não aceitaria isso, mas se o cara colocasse aqui, formação do precipitado marrom, isso tinha que pôr, colocasse aqui AgOH, eu aceitaria como correto. Embora esse precipitado marrom não seja AgOH, é Ag2O, óxido de prata, né? Então, só que assim, você não tem obrigação de saber isso, né? Essa reação é uma reação que ocorre espontânea. Você não tem obrigação de saber isso. Então, o que acontece? Ele se decompõe sozinho, formando a G2O, que é marrom. Então, eu tenho obrigação de colocar isso que é o correto, mas se você colocasse a GOH, eu aceitava como correto. NaOH-CaCl2, precipitado branco de hidróxido de cálcio, tá? Aqui poderia até causar dúvida, né? Porque na tabela de solubilidade aparece que o hidróxido de cálcio é solúvel em água. Mas repara, o outro sal possível é o NaCl, cloreto de sódio, a gente sabe que esse cara é solúvel. Então, não tinha como ser outro, né? Porque a gente viu que formou um precipitado. Então, se formou um precipitado branco, NaCl não podia ser. Então, a única chance era realmente o hidróxido de cálcio.
E aqui eu não estava nem pedindo reação, né? Então, era isso, tá? Aqui, 10, NaOH e nitrato de chumbo. Chumbo precipitado com quase tudo, então forma um precipitado branco. De quem? Hidróxido de chumbo, né? Aqui também, à medida que o tempo vai passando, né, se você continuar se dedicando à química, percebendo isso vai se tornando uma coisa meio que natural, né, porque o chumbo realmente precipita com quase tudo. NaOH e Ki, né, hidróxido de sódio, iodeto de potássio. Sódio e potássio são metais alcalinos. Quando os dois entram numa reação desse tipo, normalmente não acontece nada, que foi o que aconteceu, que nada foi percebido, porque não houve reação. E aí muda para a reagente de referência carbonato de sódio. Carbonato de sódio com nitrato de prata, precipitado branco de carbonato de prata. Então, se formou um precipitado branco, até pela análise de cloreto, né, com titulação com nitrato de prata, a gente tocou nesse assunto, que a gente tinha que controlar o pH, porque tanto hidróxido como carbonato de prata são insolúveis. Então, se eu deixar o pH alto e tiver carbonato, ele vai reagir com a prata e vai ser interferente. Então, isso aqui, inclusive, é uma reação que explica, né, por que a gente tem que se preocupar em acertar o pH na determinação de cloreto. Então, formação de precipitado branco de carbonato de prata. Cloreto de cálcio e carbonato de sódio. Formação de precipitado branco, aqui, claro, só poderia ser carbonato de cálcio, até porque o outro possível seria NaCl. Aqui tem chumbo, então chumbo, se formar precipitado é ele, né? Então, formação de precipitado branco. Não pode ser nitrato de chumbo, porque ele já era nitrato de chumbo. Então, a única chance, carbonato de chumbo, PbCO3. Carbonato de sódio e iodeto de potássio, não reage, nada foi percebido. E aí sai do carbonato e entra para o nitrato de prata. Então, nitrato de prata com cloreto de cálcio. É cloreto. Se é cloreto com prata, vai formar um precipitado branco de AgCl. Nitrato de prata e nitrato de chumbo. Os dois precipitam com facilidade, só que é nitrato nos dois, ou seja, eu tenho um íon comum. Não tem como reagir. Quando eu tenho íon comum, não tem como reagir, então nada foi percebido. Quer dizer, não houve reação. A gente estava aqui. Nitrato de prata e iodeto de potássio. Vai formar um precipitado amarelo. Normalmente a prata está envolvida. E aí, realmente, precipitado amarelo é iodeto de prata, até porque o outro cara seria nitrato de potássio, todos os nitratos são solúveis, e potássio, quase todos os sais são solúveis, então não tinha como ser outro. Cloreto de cálcio e nitrato de chumbo, de novo, com o chumbo, o precipitado vai ser o chumbo, aqui na forma de cloreto, né, PbCl2. Na reação 20, o cloreto de cálcio com iodeto de potássio, nada foi percebido, não reage, e a última era aquela mais bonita, né, que formava aquele precipitado amarelo-ouro, né, iodeto de chumbo, um precipitado bastante utilizado em laboratório pela sua beleza, sua facilidade de trabalhar, né, então precipitado amarelo-ouro, né, de iodeto de chumbo. Alguma pergunta nesse daqui? Dúvidas, pessoal? Atividade 4, também valendo 2 pontos. Cloretos em soro fisiológico. Aqui é aquele, né, em que não era obrigatório, ou seja, eu não estava aqui para fazer um relatório, eu estava aqui para fazer uma atividade individual, como se fosse uma questão de prova. Uma questão de prova seria mais ou menos com essa cara, né? Eu te dou as condições, o que foi encontrado, né? E aí eu peço para você determinar a massa de cloretos
e aqui eu não falo como eu peço lá embaixo como cloreto de sódio, a maioria calculou como cloreto de sódio, e aí tudo bem, porque eu não falei que era só como cloreto, né? Até porque aqui, quando eu falo a concentração de cloreto em porcentagem de NaCl, eu estou te induzindo a calcular isso aqui como NaCl. Então, se o cara fizesse como cloreto, ninguém fez, mas eu teria dado certo, porque eu não fui claro. Mas a maioria colocou como cloreto de sódio, tudo bem, tá? Então, a maioria não, acho que todos, né, colocaram como cloreto de sódio, pode até ter errado, mas usou. Então, quando você tem uma titulação, sempre você vai usar essa fórmula como referência, né? Massa sobre equivalente é normalidade vezes o volume. Então, essa fórmula aqui é a fórmula que a gente vai usar sempre quando a gente faz uma titulação. Então, isso eu posso isolar a massa, né? Então, a massa vai ser normalidade vezes o volume vezes o equivalente, que foi o que eu coloquei aqui, ó. Normalidade vezes o volume vezes o equivalente. Para eu não errar, o que eu faço? Eu escrevo aqui o que é, né? Então, M é a massa de NaCl. Se eu quero a massa de NaCl, eu vou calcular o equivalente grama do NaCl, que é a massa molar dividido por 1. Então, sódio é 23, cloro é 35,5. Se eu pedisse a massa de Cl-, eu usaria aqui o equivalente do Cl-, 35,5. Ou seja, o equivalente que eu uso é aquele que vai aparecer com a massa aqui. Se eu usar equivalente de NaCl, massa de NaCl. Se eu usar equivalente de cloreto, massa de cloreto. Se eu usar equivalente do sódio, massa de sódio. Normalidade sempre corrigindo com o fator, senão não fazia sentido eu colocar o fator. E o volume aqui tem que ser em litros, né? Porque a massa molar é calculada em gramas por mol, né? Então, gramas aqui, então eu tenho que estar com isso aqui em litros, senão eu vou ter isso aqui em miligramas, tá? Então, eu preciso do volume aqui, se eu quero o volume em gramas, eu preciso desse aqui em litros, tá? Muito bem. Então, 0,1 vezes o fator, normalidade, vezes o volume em litros, vezes o equivalente. Faz essa conta, 0,090 gramas de NaCl. Para transformar gramas em porcentagem, é só você pegar a massa do que você quer, dividir pela massa da amostra, e o que der, multiplica por 100. Então, porcentagem é sempre massa do que eu quero dividido pela massa total vezes 100. Isso é intuitivo, né? Então, por exemplo, o dia que você tiver dúvida nisso, né, como é que eu faço para calcular porcentagem? Eu quero calcular uma porcentagem de 15%. Como é que eu faço? Se você tiver dúvida, pensa assim, eu estou ganhando R$2.000, vou ter 15% de aumento. Quanto que eu vou ter de aumento? Duvido que você erre. Porque mexe em dinheiro, mexe em coisa que você está acostumado, coisa do teu dia a dia. E isso vai te induzir a achar a alternativa correta, uma resposta correta, e aí você consegue resolver esse problema, né? Então, aí você vai ter aqui, ó, 0,090, 100 é a massa da porcentagem, né? Dividido pela massa da amostra, que está aqui, ó, massa da amostra 9,998 gramas. Então, faz essa conta aqui, dá 0,90% de NaCl. Daí eu vou calcular em gramas por litro. Aqui, o mais fácil é, ó, gramas por litro. Divide gramas do que você quer por litro de amostra. Simples assim. Então, você já calculou a massa em gramas aqui, ó, 0,090 gramas. O volume da amostra está aqui, 10 ml, mas você não quer grama por ml, você quer grama por litro. Então, transforma isso em litro. E aí você vai ter aqui 9 gramas por litro e mata esse exercício. Isso aqui valia
2 pontos. Eu considerei mais ou menos 0,7 aqui, 0,7 aqui, 0,7 aqui. Então, se o cara errava uma, dava 1,4. Se o cara errava 2, dava 0,7. Se o cara errasse as 3, era 0. Alguma pergunta? Esse era individual. Esse, Ricardo, que eu te falei, que era parecido com aquele que você tinha falado, só que esse era individual. Tá legal? Certo, professor. Alguma pergunta, gente? Professor, no relatório das reações, se o grupo errou só uma ou dois classificados, quanto que o senhor tirou nota? Quanto que valia cada uma, professor? Depende, sabe? Depende. Porque se eu tivesse um erro em um só, eu tiraria 0,1. Então, em vez de 0,9. Mas aí, assim, dependendo do erro, eu acabava nem tirando, né? Porque, dependendo se era, por exemplo, tinha alguma coisa certa, ia ser 0,05. Pô, não dá nem para descontar. Vamos fazer diferente. Esse daí que você está falando era o do reações. Isso. Reações iônicas era a atividade número 3, né? Isso. Uhum. Era o 3. Qual é teu nome? Leandra. Então, aqui aparece como 1,5. 1,5 das duas, uma. Ou é aquele negócio que você falou, eu descontei com atraso e não tinha atraso, né? E eu não acertei a tua nota. Ou você mandou tudo certo, mas não colocou quem era o cara que foi precipitado. Tá? Então, por exemplo, você colocava, formou um precipitado branco, mas não dizia que era cloreto de prata, não dizia que era cloreto de chumbo, isso aí perde a nota. Eu errei só um 9, professor. Por isso que eu perguntei se o senhor estava tirando 9. Não, então, eu errei só o precipitado 9. Então, se é só um, tu não poderia ter tirado 1,5. É que eu acho que o senhor está considerando atraso ainda, professor. Pode ser, tá. Cada vez eu chego mais que dia você mandou? Eu mandei no último dia, professor, no dia 25. Então, cada vez eu me convenço mais de que pode ser que tenha acontecido isso mesmo. Tá bom, professor, obrigada. Imagina. Alguma pergunta aqui? Bom, a última atividade, atividade 5. Essa aqui foi muita gente errou isso. Tá? Teve gente que escreveu, por exemplo, aqui, HCl e NaOH. Não é HCl que reage, né? É H+, mais Cl-, que eu queria a reação iônica. Não é NaOH, é Na+, e OH-. Então, aqui se dava água, que é isso aqui, H2O forma água. Esse é o motivo da reação, formação de água. Aí o Cl- ficava do jeito que está, o Na+ ficava do jeito que está. Então, é engraçado, né? Tanto você pode complicar a tua vida, como tu pode facilitar a tua vida. Teve gente que foi esperta. Das 5 reações, o cara mandou 4 que não acontecia a reação. Então, ele colocava aqui os carinha e falava assim, não reage. Tá certo. Vocês podiam escolher 5. Então, o cara não correu risco. Agora, teve gente que chegou aqui e colocou isso desse jeito. Quer ver? Assim, olha. H+, mais Cl menos mais Na mais OH menos. Então, até aqui, estava tudo indo bem, né? Um monte de gente fez isso, tá?
E aí o cara colocava assim. H2O mais Cl. Se não fosse reação iônica, estaria certo, mas numa reação iônica, isso não é verdade. Porque se isso aqui fosse verdade, isso aqui ia formar um precipitado, que ele não está na forma iônica. E isso não é verdade, ele não forma precipitado, ele está na forma iônica, então isso aqui está errado. Tá? Então, quem mandou assim, eu acho que eu tirei metade. Quer dizer, mesmo assim eu não dei errado. Tá? Agora, teve gente que, gente, vocês precisam aprender a escrever isso aqui de outra forma, né? Esse 2 tem que estar aqui embaixo. Teve gente que ainda está colocando água desse jeito, né? Cara, deixa eu falar uma coisa para vocês. No segundo bimestre, se você colocar a fórmula desse jeito, eu vou te dar errado, tá? Pô, é só tu colocar, né? No Word tem isso, né? O X com o 2 em cima, aqui tu traz ele para cá. O X com o 2 embaixo, tu traz ele para cá, tá? Agora, olha só, como é que eu consigo corrigir um relatório desses? O cara escreveu isso assim. Na cabeça do cara, provavelmente ele vai imaginar que isso aqui não tem nada demais. Tá certo, entendeu? Na cabeça dele, isso daí tá certo. Ó, aí aqui o cara... Não, e aqui, pior, né? Não tinha nem espaço aqui, é assim, ó. Aí aqui o cara dava um espaço e aí colocava isso aqui, ó. Te desculpa. Não dá para entender o que é isso. O cara que fez, ele vai falar, pô, professor, mas é que eu não sabia fazer isso aqui. Mas eu pastei pra caramba para conseguir entender que o cara estava tentando fazer isso aqui e não conseguia. Entendeu? Pô, meu, pergunta como é que faz isso, eu ajudo, pô, mas não entrega desse jeito. Como é que eu vou entender? Como é que alguém consegue entender que isso aqui era aquilo que você tinha feito, entendeu? Não, não é nem parecido com o outro. Como é que eu posso entender isso? Olha isso aqui. Como é que dá para entender isso? Então, isso aqui não tem como, isso aqui realmente está errado, não tem o que eu possa fazer. Para entender? Aqui tinham 5, tá? Na turma da manhã só deu tempo de fazer um. Alguém pode me dar algum outro para a gente fazer pelo menos 5 aqui, para vocês verem qual é o correto. De repente, um que vocês erraram, que aí a gente faz aqui para você ver o certo, que aí vocês aprendem. Pode ser a reação 3, professor? Qualquer uma. Qual é a reação 3? Quem É HCl com a GNO3. Tá, é só isso que interessa para mim. HCl mais a GNO3. Então, eu gostaria que vocês depois me dessem uma mais difícil. Essa aqui é uma bem tranquila, né? Então, aqui, ó. H mais. É um mosquito. Hã? Eu tô esperando ele chegar aqui. H mais Cl menos. O mosquito tá aqui me secando, tá me
na cara, eu quero ver a aula, quero fazer sobre o filho, você fica aqui na minha frente, vai. Vou marcar isso. Fazer mais. Mais. NO3 menos. Não pode esquecer de colocar a seta. Se você esquecer de colocar a seta, eu sou obrigado a dar errado. Então, olha aqui. Ó. Quais são as chances que você tem? Pensa sempre assim, esse positivo reagindo com esse negativo. Não tem como formar precipitado. Isso aqui é um ácido, HNO3. Né? Primeiro que o ácido ioniza. E segundo, que ele jamais, mesmo que ele não ionizasse, ele ficaria na forma líquida, jamais formaria um precipitado. Então, não tem como. Então, esses dois vão continuar do jeito que estava. H+, mais Cl menos. Quem me perguntou isso foi a Leandra, não foi? Foi, professor. Então, ó, repara uma coisa. A vantagem, você tem que, quando você vai fazer uma atividade dessa, né, você tem que usar tudo que você tem à mão a teu favor. Então, por exemplo, essa reação fala que forma um precipitado. Então, fica com isso na cabeça, porque se não é esse, só pode ser esse aqui. O primeiro, o positivo, e depois o negativo. Tá? Então, o primeiro, o positivo, só que aí, como formou um precipitado, ele saiu da forma iônica. Então, a carga, né, o sinal positivo e negativo desaparece, porque ele saiu da forma iônica, por isso que formou um precipitado. Está pronta a reação, está claro? Sim. Vamos lá, gente, mais 3. Professor, faz carbonato de sódio e nitrato de chumbo. Perfeito. Carbonato de sódio, peraí. Essa aí eu gostei. Essa é uma que, se você bobear, ela te induz ao erro. Bom, vamos lá. Aqui, ó. Na2. Como isso aqui vai formar um íon, Na+, sódio é mais um, então vai formar um íon, Na+, só que tem 2 desse cara. Então, na fórmula, esse 2 fica embaixo. Quando ele vai para a forma iônica, esse 2 vai na frente. Então, 2 de Na+. Ah, Fê, vê se está perto do razoável. E aí, o CO3, CO3. Ora, como é que, qual é a carga do CO3? Olha, repara aqui, ó, o sódio é mais um, só que eu tenho 2 sódios, cada um mais um, cada um doou um elétron. Então, os 2 juntos doaram 2 elétrons. Então, os 2 juntos são mais 2. Então, esse tem que receber 2 elétrons. Esse cara tem que ser menos 2. Mais fino, não. Então, esse cara é 2 menos. Mais. Olha, só tem 10 minutos, tá? Aqui, ó. PB. Vamos imaginar que eu não saiba a carga do PB, mas eu sei, até por outros exercícios,
ou até pela fórmula do ácido HNO3, eu sei que esse cara é menos 1. Mas aqui não tinha tanto. Não, você não está entendendo. Olha, presta atenção, eu acho que essa é a regrinha. Só que aqui, ó, o NO3 aparece 2 vezes. Todo esse grupo aparece 2 vezes. Então, ele vai ter que aparecer aqui na frente um 2. Quer dizer, esse grupo todo aparece 2 vezes. Na fórmula, o 2 fica embaixo. Na forma iônica, ele fica na frente. E aí eu tenho a situação inversa. 2, 1 menos 1. Então, um total de menos 2. Portanto, esse obrigatoriamente tem que ser 2 mais. Então, isso poderia realmente causar alguma dúvida. Uma vez que você fez isso, aí ficava mais fácil. Ó. Porque, ó, olha só, né? Esse positivo aqui, vou deixar esse cara, por exemplo, em vermelho, com esse negativo aqui, ó. Tá aqui, ó. Nitrato de sódio. Caramba, o sódio, quase todos os sódios são solúveis. Nitrato, todos são solúveis. Então, não tinha como. Então, aí seria do jeito que está, né? 2 de Na+, mais 2 de NO3 menos. Bom, se esse cara não é o responsável, óbvio, né, que o responsável tem que ser o que não reagiu. Primeiro o positivo e depois o negativo. E aí eu olho a carga. Repara que esse cara aqui é mais 2. E esse cara aqui é menos 2. Ou seja, mais 2 com menos 2 dá 0. Então, eu nem preciso me preocupar em acertar nada, porque um já está em equilíbrio com o outro. PbCO3. Porque um é mais 2, o outro é menos 2. Mais 2 menos 2 dá 0, já está equilibrado, matou. Dúvidas? Bom, professor, a dúvida que eu tinha, o senhor matou agora. Então, mais uma, vai. Faz nitrato de prata e cloreto de cálcio. Essa também é legal. Essa também confunde. Quer dizer, pode te levar a um erro, né? Essa daí é uma que pode te causar problema. Eu acho que foi bem escolhida também. Tá aqui, ó. Vamos lá. Então, olha, a G prata tinha naquela tabela lá, era só usar, né? Prata é mais 1. Então, isso aqui eu tenho que lembrar. Se prata é mais 1, o NO3 só pode ser menos 1. Embora o NO3 também seja bastante manjado, né? Então, muita gente já acaba até memorizando que o nitrato é menos 1. Até pela fórmula do ácido, HNO3, tal e coisa, né? É um íon bastante comum, né? Até na farmácia é bastante comum, né? Cálcio, é só olhar a tabela periódica, é da família 2. Se é da família 2, ele é mais 2. Então, o cálcio é 2 mais. Cloreto, 2 e Cl. Se esse cara é mais 2, esse grupo todo tem que ser menos 2. Como eu já tenho 2 desse cara, então cada um só pode ser menos 1, que é para receber menos 1 de cada um, somando os dois juntos daria menos 2. Então aqui
tá? Já está com... Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar as cargas. Então, repara que aqui, olha, 2 mais, 2 menos, 2 mais, 2 menos. Aqui, mais 1, menos 1, mais 1, menos 1. Olha aqui, mais 1, menos 1, mais 2, menos 2. Aqui é encrenca. Então, antes de eu continuar a reação, eu já igualo as cargas. Aqui é mais 2, aqui é menos 2, então eu coloco 2 aqui, que esse aqui fica com mais 2, e eu coloco 2 aqui, que esse aqui fica com menos 2. Então, na verdade, eu estou pegando 2 de AgNO3, né? Eu estou pegando 2 moléculas de AgNO3, que é justamente para poder compensar isso aqui e eu ficar com a carga equilibrada e não ter problema. Bom, aí aquela linha de raciocínio de novo. Ó, esse com esse, vamos pegar esse com esse negativo com esse positivo. Tá? Ó, repara, nitrato de cálcio. Cara, todos os nitratos são solúveis. Então, não tem como esse cara formar precipitado. E eu sei que essa reação forma um precipitado branco. Então, eu já posso me ligar em 2 coisas. Primeiro, esse cara não tem como formar precipitado. Então, 2 de NO3 menos. Esse cara não tem como formar precipitado. Tudo bem. Mais CA2 mais. Esse cara não tem como formar precipitado, então só pode ser o outro. Só que o outro ainda te dá mais uma dica. É prata. Então, prata geralmente forma precipitado. E ainda com uma outra coisa, cloreto. Então, cloreto de prata é manjado pra caramba, né? Que a gente já fez, inclusive, análise em laboratório formando esse cara. Vocês fizeram essa reação. Então, essa era uma reação, assim, que dava para a gente sacar que se formou um precipitado branco, só podia ser cloreto de prata, porque nitrato não vai formar precipitado. Então, aqui eu formaria o precipitado branco de AgCl. Só que eu tenho 2 de cada um, então 2 de AgCl. Dúvidas? Gente, é isso, tá? Falta 1 minuto para terminar a aula, então a gente está parando por aqui. Eu vou parar de dividir a tela. Vou parar de gravar também, né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa, aproveita que a gente está com pouco tempo, né? Então, se você demorar muito para perguntar, não vai perguntar nada, porque vai cair a linha, tá? Assim que terminar aqui, eu vou dar uma olhada na minha dívida com a Leandra, né? Que eu não gosto de ficar devendo para aluno, né? A gente tem que resolver isso rápido, tá? Então, eu vou sair daqui, né? A gente já está terminando a aula, falta menos de 1 minuto. Estou saindo daqui e vou dar uma olhada lá nesse assunto, tá? E o do Ricardo, eu fico esperando o teu retorno. Valeu, Ricardo? Ok, professor, já falei com a menina aqui, já vi no e-mail que ela até mandou pelo e-mail para mim que ela tinha enviado. Aconteceu algum erro aí, ela já vai enviar para o senhor pelo WhatsApp o print. Tá legal. Okay, obrigado, professor. Eu que agradeço, tá? Tchau, tchau. Boa noite. Não falta. Obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau.